Fachada do STF. A imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio, em letras brancas, Estamos de direto volta e do vamos direto plenário. para a continuação, segunda parte da sessão da tarde desta quinta-feira. Ministro Dias Toffoli está no plenário. Do Supremo Tribunal Federal por meio de videoconferência e dando sequência ao referendo de diversas medidas cautelares em ações diretas de inconstitucionalidade de relatoria da ministra Rosa Weber, feitas as sustentações orais, passamos agora ao voto da eminente ministra Rosa Weber. Antes, anuncio a todos que, diante do horário, nós ficaremos apenas no voto da ministra relatora na data de hoje e daremos continuidade amanhã no julgamento destas medidas. Passo a palavra, então, à eminente relatora, ministra Rosa Weber, para o seu voto. Julgamento conjunto referendo nas medidas cautelares nas ADIs 6387, 6388, 6389, 6390 e 6393. Cumprimento e agradeço aos que fizeram uso da palavra. Ministra Rosa Weber fala por videoconferência. Está numa sala com estante de madeira ao fundo repleta de livros. Uma maior e melhor reflexão sobre um tema tão delicado. Obrigada, doutor José Levi, gaúcho como eu, pelas palavras gentis. Como relatei, foram a mim distribuídas 5 ações diretas de inconstitucionalidade que impugnam a rigidez constitucional da medida provisória 554. A ministra Rosa Weber veste a toga característica pelo Conselho que usa Federal em plenário, dos Advogados do Brasil, assim como os demais ministros. Por 4 partidos políticos, PSDB, PSD, SOL e PCdoB. E o que basicamente comanda a medida provisória 954? Essa medida provisória basicamente determina que as empresas de telecomunicações, telefonia fixa e móvel, compartilhem, ou seja, disponibilizem à Fundação IBGE, em meio eletrônico, a relação dos nomes, dos números de telefones, fixos ou celulares, portanto, e dos endereços dos seus usuários, pessoas físicas e jurídicas. STF julga ações contra a MP 954 sobre compartilhamento de dados de usuários por prestadores de serviços de telecomunicações com o IBGE. Presentes na medida provisória os vícios tanto da inconstitucionalidade formal quanto da inconstitucionalidade material. Basicamente, com relação à inconstitucionalidade formal, também já foi expressamente ressaltado, pelo não atendimento dos requisitos da relevância e da urgência impostos pelo artigo 62, caput, da nossa lei fundamental. E quanto à inconstitucionalidade material, ao argumento principal de violação das regras constitucionais da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, do sigilo dos dados e da autodeterminação informativa, albergados todos no texto da nossa lei fundamental. Eu passo de imediato, senhor presidente, a um resumo da decisão em juízo de delibação proferir, decisão essa do conhecimento de todos, em seu inteiro teor, e que hoje eu submeto ao referendo da Corte. Nessa decisão, eu transcrevo de início a medida provisória 954, dotada de 5 dispositivos, e elenco os principais argumentos esgrimidos pela parte autora, e aqui já foram explicitados, reafirmados nas sustentações orais, e bem como também descrevo os trâmites processuais que precederam a minha decisão. Eu colho agora da fundamentação que exarei os aspectos decisivos, na minha visão, para a concessão da liminar, considerada a urgência da medida, sob pena de comprometimento do resultado útil do processo, quanto a esse tema tão sensível e polêmico, relativo aos dados pessoais, a direito de personalidade, que perpassa conhecidas obras da literatura universal, como o clássico 1984, de George Orwell,
publicado ainda em 1949, e do cinema. E aqui eu lembro comentar o documentário Privacidade Hackeada, que eu não sei se assistiram. Passo, então, direto ao item 14 da decisão submetida a referendo, quando digo que as condições em que se dá a manipulação de dados pessoais digitalizados por agentes públicos ou privados consiste em um dos maiores desafios contemporâneos do direito à privacidade. A Constituição da República confere especial proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, ao qualificá-las como invioláveis, enquanto direitos fundamentais da personalidade, assegurando indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. O assim chamado direito à privacidade e os seus consectários direito à intimidade, à honra e à imagem emanam do reconhecimento de que a personalidade individual merece ser protegida em todas as suas manifestações. A fim de instrumentalizar tais direitos, a nossa Constituição prevê, no artigo 5º, 12, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução penal. Estava aqui. Vota a ministra relatora Rosa Weber. Prossigo dizendo, o artigo 2º da medida provisória 954 impõe às empresas prestadoras do serviço telefônico fixo comutado, STPC, e do serviço móvel pessoal, SMP, o compartilhamento com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, da relação de nomes, números de telefones e endereços de seus consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. STF julgações contra a MP 954 sobre compartilhamento de dados de usuários por prestadores de serviços de telecomunicações com o IBGE. Configuram dados pessoais e integram nessa medida o âmbito de proteção das cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual, da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade. Artigo 5º, caput, incisos 10 e 12 da Constituição. Sua manipulação e tratamento, desse modo, hão de observar, sob pena de lesão a esses direitos, os limites delineados pela proteção constitucional. Decorrências do direito da personalidade, o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa foram positivados no artigo 2º, incisos 1 e 2 da Lei 13.709, de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como fundamentos específicos da disciplina da proteção de dados pessoais. Depois de lembrar aquela decisão, ou nesta decisão submetida a referendo, o clássico artigo, que hoje também foi lembrado da tribuna, de juízes da Suprema Corte Americana, no sentido de que, a despeito da evolução tecnológica e social, conduzir de forma incessante ao reconhecimento de novos direitos e a necessária definição ou redefinição da natureza e extensão da proteção à privacidade do indivíduo, permanece como denominador comum a compreensão de que a privacidade somente pode ceder diante de justificativa consistente e legítima. Nos dizeres de Warren e Bendis, a invasão injustificada da privacidade individual deve ser repreendida e, tanto quanto possível, prevenida. Passo, senhor presidente, de imediato a propor a seguinte questão na decisão que estou a submeter a referendo. Há que equacionar se a medida provisória 954 exorbitou dos limites traçados pela Constituição
ao dispor sobre a disponibilização dos dados pessoais de todos os consumidores dos serviços de telefonia fixa e celular pelos respectivos operadores ao IBGE, que é uma entidade integrante da administração indireta. Observo que o único dispositivo da medida provisória 954 a dispor sobre a finalidade e o modo de utilização dos dados, objeto da norma, é o parágrafo 1º do seu artigo 2º. E esse limita-se a enunciar que os dados em questão serão utilizados exclusivamente pela Fundação IBGE para a produção estatística oficial, com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não presencial no âmbito das pesquisas domiciliares. Não delimita o objeto da estatística a ser produzida, nem a finalidade específica, tampouco a amplitude. Igualmente, não esclarece a necessidade de disponibilização dos dados, nem como serão efetivamente utilizados. Já o artigo 1º, parágrafo único da medida provisória 954, apenas dispõe que o ato normativo terá aplicação durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19. Ainda que se possa associar, por inferência, que a estatística a ser produzida tenha relação com a pandemia invocada como justificativa da edição da medida provisória, tal ilação, data máxima vênia, não se extrai do seu texto. Nessa ordem de ideias, não emerge da medida provisória 954, nos termos em que posta, interesse público legítimo no compartilhamento dos dados pessoais dos usuários dos serviços de telefonia, consideradas a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida. E tal dever competia ao Poder Executivo ao editá-la, trecho da decisão que foi lembrado pelo Dr. José Levi. Nessa linha, prossigo eu, na decisão submetida a referendo, ao não definir apropriadamente como e para que serão utilizados os dados coletados, a medida provisória, na minha visão, não oferece condições para avaliação da sua adequação e necessidade, assim entendidas como a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas e sua limitação ao mínimo necessário para alcançar a sua finalidade. Desatende, assim, a garantia do devido processo legal em sua dimensão substantiva. De outra parte, o artigo 3º, incisos 1 e 2 da medida provisória 954, dispõe que os dados compartilhados terão caráter sigiloso e serão utilizados exclusivamente para a finalidade prevista no parágrafo 1º do artigo 2º. O artigo 3º, parágrafo 1º, veda ao IBGE compartilhar os dados disponibilizados com outros entes, públicos ou privados. Nada obstante, a medida provisória 954 não apresenta mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na sua transmissão, seja no seu tratamento. Limita-se a delegar, a ato do presidente da Fundação IBGE, o procedimento para compartilhamento dos dados sem oferecer proteção suficiente aos relevantes direitos fundamentais em jogo. Enfatizo, ao não prever exigência alguma quanto a mecanismos e procedimentos para assegurar o sigilo, a rigidez e, quando caso, o anonimato dos dados compartilhados, a medida provisória 954 não satisfaz, na minha visão,
as exigências que surgem do texto constitucional no tocante à efetiva proteção dos direitos fundamentais dos brasileiros. Essas considerações são corroboradas pela manifestação trazida aos autos pela Anatel, que destacou necessária, aspas, a observância de extrema cautela no tratamento dos dados de usuários de serviços de telecomunicações, fecha aspas, e recomendou a adoção de medidas visando a adequar a medida à garantia dos princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Lei Geral das Telecomunicações e na Lei Geral de Proteção de Dados, de modo a assegurar a proteção da privacidade, da intimidade e dos dados pessoais de usuários de serviços de telecomunicações mediante, primeiro, a sólida instrumentalização da relação jurídica que será estabelecida entre o IBGE e cada uma das prestadoras de serviços de telecomunicações demandadas. Segundo, a delimitação específica da finalidade do uso dos dados solicitados. Terceiro, a limitação das solicitações ao universo de dados estritamente necessários para o atingimento da finalidade. Quarto, a delimitação do período de uso e da forma de descarte dos dados. E, por fim, a aplicação de boas práticas de segurança, de transparência e de controle. Termino a transcrição. Não bastasse, prossigo eu, na decisão submetida a referendo, a ausência de garantias de tratamento adequado e seguro dos dados compartilhados, parece-me agravada pela circunstância de que, embora aprovada, ainda não está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709 de 2018, a que já me referi, definidora dos critérios para a responsabilização dos agentes por eventuais danos ocorridos em virtude do tratamento de dados pessoais. Verifico ainda que, na mesma data da publicação da medida 954, foi editada a Instrução Normativa número 2, de 17 de abril de 2020, e estabelece procedimentos para a disponibilização de dados de empresas de telecomunicações prestadoras de serviço telefônico fixo ou móvel ao IBGE para fins de suporte à produção de estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, fecho as aspas. A referida instrução normativa teria embasado o envio, em 22 de abril de 2020, segundo noticiado nos autos, de ofícios da Fundação IBGE às empresas de telefonia fixa, comutada ou móvel pessoal, solicitando com urgência o compartilhamento imediato de dados, não obstante o prazo de 7 dias fixado pela medida provisória 954 e a determinação deste Supremo Tribunal Federal para a prestação de informações acerca do conteúdo deste ato normativo, ou seja, no curso do prazo concedido para as informações. Saliento também que a análise da tramitação do projeto de lei de conversão da medida provisória 954 revela terem sido apresentadas até o momento 344 propostas de emenda. Em significativo número, é propugnada a restrição da norma aos dados estritamente necessários, bem como a necessidade de elaboração de relatório de impacto de segurança da informação anterior à coleta e uso dos dados, e não posterior, como veiculado, além da maior transparência na definição da finalidade e do uso dos dados compartilhados. Daí ter eu entendido presente a fumaça do bom direito e ainda o perigo in mora, o perigo da demora, uma vez que a determinação do imediato compartilhamento dos dados levaria à eficácia plena do ato normativo que aqui estava sujeito
ao questionamento pelas ações de controle concentrado. Prossegui naquela decisão dizendo que não se subestima a gravidade do cenário de urgência decorrente da crise sanitária, nem a necessidade de formulação de políticas públicas que demandam dados específicos para o desenho dos diversos quadros de enfrentamento. O seu combate, todavia, na minha visão, não pode legitimar o atropelo de garantias fundamentais consagradas na Constituição Federal. Prossegui na decisão dizendo: reforço, em cumprimento ao dever de justificação decisória no âmbito de medida liminar, que a adequada tutela no direito à intimidade, privacidade e proteção de dados pessoais é estruturada pela característica da inviolabilidade. Vale dizer, uma vez afrontada a norma de proteção de tais direitos, o ressarcimento se apresenta como tutela insuficiente aos deveres de proteção. E foi nesse contexto, senhores ministros, e a fim de prevenir danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada de mais de 100 milhões de usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel no Brasil, e com o caráter precário, próprio aos juízos perfunctórios, e sem prejuízo de um exame mais aprofundado quanto ao julgamento do mérito, é que deferi a medida cautelar requerida ad referendum deste plenário para suspender a eficácia da medida provisória 954. Essa foi a decisão que proferi, mas eu queria fazer alguns acréscimos, senhor presidente, neste momento em que o plenário está reunido. E esses acréscimos consistem em algumas ponderações, ao quanto exarado naquela decisão concessiva de liminar. Eu anoto que na segunda-feira passada, agora, dia 4 de maio, o IBGE noticiou no seu sítio eletrônico ter dado início, em parceria com o Ministério da Saúde, à PNAD Covid, versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada, voltada à quantificação do alastramento da pandemia da Covid-19 e seus impactos no mercado de trabalho brasileiro. Segundo essa notícia, veiculada no portal do IBGE, abro aspas, cerca de 2.000 agentes do IBGE já começaram a telefonar para 193.600 domicílios distribuídos em 3.364 municípios de todos os estados do país. Para definir a amostra da nova pesquisa, o IBGE utilizou a base de 211 mil domicílios que participaram da PNAD contínua no primeiro trimestre de 2019 e selecionou aqueles com o número de telefone cadastrado. Fecho aspas. Essa notícia no portal do IBGE. Prossigo eu. Tal fato, na minha visão, seria suficiente por si só para evidenciar a desnecessidade e o excesso do compartilhamento de dados, tal como disciplinado na medida provisória 954, para a finalidade invocada pelo IBGE como sua justificativa, qual seja a realização da PNAD. O objetivo alegado não só pode, como está sendo realizado de forma menos intrusiva à privacidade. Assim, se a PNAD é realizada com uma amostra de pouco mais de 200 mil domicílios, questiono por que compartilhar 200 milhões de números de telefone com os riscos intrínsecos à manipulação desses dados, talvez por ser, agora, no final de mandato, presidente do TSE, tenha eu tanta preocupação com os dados biométricos cadastrados. Somado tal fato ao adiamento do censo 2020 para o próximo ano, como já foi adiado, parece-me que a sua eloquência reverbera. Acresço ainda. O artigo 1º, parágrafo único da medida provisória 954, afirma circunscrita
a sua aplicação a, aspas, situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Fecho aspas. Essa Vota a premissa ministra Rosa normativa Weber, relatora. atrai a incidência do Regulamento Sanitário Internacional, RSI 2005, acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de maio de 2005, e incorporada ao Direito 4 por meio do Decreto Legislativo 395 de 2009 e finalmente promulgada pelo Decreto 10.212 de 30 de janeiro de 2020. Nesse Regulamento Sanitário Internacional, são fixadas balizas a serem observadas pelos Estados parte no tocante ao tratamento de dados pessoais, na hipótese em que isso seja essencial para fins de avaliação e manejo de um risco para a saúde pública. STF julga ações contra a MP 954 sobre compartilhamento de dados de usuários por prestadores de serviços de telecomunicações com o IBGE. Abro aspas, né? A. Processados de modo justo e legal e sem outros processamentos desnecessários e incompatíveis com tal propósito. B. Adequados, relevantes e não excessivos em relação a esse propósito. C. Acurados e, quando necessário, mantidos atualizados. Todas as medidas razoáveis deverão ser tomadas a fim de garantir que dados imprecisos ou incompletos sejam apagados ou retificados. E, finalmente, D, conservados apenas pelo tempo necessário. Fecho aspas. Julgamento conjunto referendo nas medidas cautelares nas ADIs 6387, 6388, 6389, 6390 e 6393. Na minha visão, excessiva ao permitir que, pelo prazo de 30 dias após a decretação do fim da situação de emergência de saúde pública, os dados coletados ainda sejam utilizados para a produção estatística oficial. O artigo 4º, parágrafo único da medida provisória 954, permite a conservação dos dados pessoais pelo ente público por tempo manifestamente excedente ao estritamente necessário para o atendimento de sua finalidade declarada, que é de dar suporte, repito, à produção estatística oficial, aspas, durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Fecho aspas. Destaco ainda que a desproporcionalidade no tocante ao universo dos dados a serem disponibilizados, com base na medida provisória 954, em cotejo com as finalidades declaradas para o seu uso, se agrava pela ausência de previsão no ato normativo de cuidados mínimos para a sua anonimização ou pseudonimização, procedimentos técnicos pelos quais os dados perdem a capacidade de identificar direta ou indiretamente o indivíduo a que originalmente se refere, sendo certo que, em momento algum, a identificação dos indivíduos titulares dos dados foi reivindicada como necessária ao relevante trabalho desenvolvido pelo IBGE. E lá está sendo solicitada e determinada a disponibilização da relação dos nomes. Certamente, há quem ainda lembre, e tenho certeza que muitos lembram, porque várias sustentações orais há tanto se fez referência, que há poucas décadas, antes da ubiquidade da telefonia móvel, era comum a edição de listas telefônicas impressas, contendo nomes, telefones e endereços dos assinantes residenciais e comerciais dos serviços de telefonia em uma dada localidade.
além de ser facultado aos usuários dos serviços de telefonia optarem pela exclusão dos próprios dados destas listas, é crucial ter presente que o que podia ser feito a partir da publicização de tais dados pessoais não se compara ao que pode ser feito no patamar tecnológico atual, em que poderosas tecnologias de processamento, cruzamento e filtragem de dados permitem a formação de perfis individuais extremamente detalhados, como também oportunamente foi lembrado em sustentação oral. Outro ponto para o qual chamo a atenção é que, apesar de prevista a exclusividade do uso de dados coletados pelo IBGE, a medida provisória 954 não contempla garantia alguma a assegurar o tratamento de forma segura. Não há previsão de auditoria externa, tampouco de responsabilização por eventual acesso indevido ou mau uso dos dados coletados. Quero enfatizar, senhores ministros, por fim, que eu não questiono em momento algum a relevância, a seriedade e a legitimidade do trabalho, do belo trabalho desempenhado pelo IBGE desde a sua fundação na década de 1930, ao produzir dados e informações estatísticas com reconhecida qualidade técnica. Não estou a afirmar, em absoluto, que de modo algum os dados objeto da medida provisória 954 possam ser compartilhados com o IBGE. O que eu explicito nesse juízo introdutório é que não se pode fazê-lo de uma forma que não garanta mecanismos de proteção compatíveis com as cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual, da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade. E aqui eu volto a me reportar ao artigo 5º, caput, e incisos 10 e 12 da nossa lei fundamental. Julgamento conjunto referendo nas medidas cautelares nas ADIs 6387, 6388, 6389, 6390 e 6393. Vota a ministra relatora Rosa Weber. Não significa criar obstáculos para a indústria automobilística o exigir que normas que envolvam direitos fundamentais e da personalidade observem requisitos mínimos de adequação constitucional, tampouco pode ser lido como um embaraço à atividade estatal. Observo, por outro viés, que o adiamento para 3 de maio de 2021, operado pela medida provisória 959, de 29 de abril de 2020, do início da vigência da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, sancionada em 14 de agosto de 2018 e com previsão para entrar em vigor em 16 de agosto agora de 2020, também essa prorrogação também deve ser anotado como um dado da realidade que, fragilizando o ambiente de proteção de dados pessoais no Brasil, obriga, sejam medidas como a implementada na medida provisória 954, escrutinadas com maior cuidado, sob pena de se permitir que milhões de indivíduos sejam lesionados em suas esferas de direito. Permito-me acrescer ainda que nos países lembrados pelo eminente Procurador-Geral da República na sua sustentação oral, diversamente do que ocorre no Brasil, já há um marco legal vigente de proteção de dados. Aqui, no Brasil, ao contrário, repito, tal ainda não ocorre, pois, inclusive, adiada por medida provisória a vigência de lei aprovada pelo Congresso. Anoto igualmente que a adesão a serviços, por exemplo, de mensagens telefônicas, em caso de desastres, incêndios, depende da aquiescência do indivíduo. Encaminho para o final, senhor presidente, dizendo que situações de crise, como a deflagrada pela pandemia global da Covid-19, e marcada pelas medidas excepcionais
têm sido adotadas para o seu enfrentamento tendem a favorecer o enfraquecimento de direitos, especialmente porque as instituições, em outro momento, estariam menos permeáveis a tais investidas, tornam-se, em momentos tais, menos vigilantes ou aderem às narrativas que visam a justificá-las a partir da crise posta. Tais movimentos têm sido objeto da literatura jurídica internacional, em que, identificado na pandemia da Covid-19 em curso, aspas, uma oportunidade sem precedentes para os governos justificarem a expansão pós-pandêmica de políticas de vigilância e de coleta de dados, tanto de cidadãos quanto de não cidadãos. E nessa esteira, para corroborar o que acabo de dizer, em recente publicação, volume Law in the Time of COVID-19, em tradução livre, o Direito no Tempo da Covid-19, professores da Faculdade de Direito de Colômbia reuniram análises acadêmicas acerca dos efeitos da pandemia em curso sobre diversas áreas do direito, desde os direitos humanos ao direito alimentar, passando pelo direito eleitoral, pela execução penal, a imigração, direitos LGBT e mais, direito ambiental, entre outros. Um inspirado artigo dedicado a abordar os desafios apresentados pela pandemia da Covid-19 para a privacidade, a professora Clarissa Long adverte, abro aspas, a história nos ensina que, uma vez estabelecidos, é improvável que poderes governamentais de vigilância e coleta de dados de seus cidadãos e residentes retrocedam voluntariamente. E a história também tem nos ensinado que, uma vez que dados são coletados para um propósito, é muito difícil evitar que sejam usados para fins outros não relacionados. Sempre haverá a próxima pandemia em algum momento no futuro, se não de Covid-19, de algum outro agente infeccioso. Os desafios que as pandemias apresentam para a privacidade da informação não irão embora nem se atenuarão com brevidade. Fecho aspas, né, encerrando a transcrição do artigo da professora Long. Assim, senhores ministros, reafirmando os fundamentos justificadores da concessão da medida liminar, submeto à consideração de Vossas Excelências. É o voto. Agradeço à ministra relatora, Rosa Weber, inclusive pela... O ministro Dias Toffoli está no plenário do STF. Profundidade, trazendo, então, a proposição de referendar a medida cautelar que, da lavra de Sua Excelência, suspendeu a eficácia da medida provisória número 954 de 2020. Conforme anunciado, vou suspender, há um pedido do doutor Marcos Vinícius de manifestação. Não há, né? Pois não. Então, como havia anunciado anteriormente, vou suspender esse julgamento para continuidade na data de amanhã e na forma regimental a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes. Pergunto se algum colega tem alguma manifestação a fazer. Não há outros feitos em pauta para julgamento. Portanto, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Até amanhã. Bandeira do Brasil e brasão na parede de mármore clara que fica ao fundo atrás do presidente Dias Toffoli.